Gente, o Supremo Tribunal Federal formou maioria de ministros no sentido de aplicar sobre o resultado das eleições para a Câmara dos Deputados de 2022 a decisão que anulou as regras das chamadas sobras eleitorais, vagas não preenchidas na eleição para deputados e vereadores. Então, com esse entendimento do Supremo, formando maioria no sentido de aplicar esse resultado das eleições para a Câmara de Deputados de 2022, essa decisão que anulou as regras das chamadas sobras eleitorais, que são o quê? Vagas não preenchidas nas eleições para deputados e vereadores. Com esse entendimento, 7 deputados podem perder o mandato. É isso mesmo. Aí você fala, nossa, mas como? Como é que funciona esse sistema? É isso que a gente vai discutir com ela. Doutora Luciana Nepomuceno com a gente aqui no Central 98, segunda edição. Lu, bom dia para você. Bom dia, Carol. Bom dia, João. Bom dia aqui para nossa audiência. Lu, é difícil a gente entender porque já é um sistema em que a gente tem dificuldade de entender ele no funcionamento normal. Quando a gente fala de mudança de entendimento, eu tenho a impressão que a gente fica meio perdido até para entender como é que já funciona. Então, a gente vai falar dessa possibilidade, de 7 deputados podendo perder o mandato, mas eu queria começar pela explicação realmente de como é que funciona isso. Como é que as pessoas vão lá, a gente falando aí de deputados, vereadores, e ocupam aquelas cadeiras. Porque é comum nós falarmos que quando a gente está tratando de eleição para agora, vamos ter esse ano, para as câmaras municipais, eleição para assembleias legislativas, para a Câmara Federal, adota-se o chamado sistema proporcional. Aí eu vou exemplificar que eu gosto de dar esse exemplo, que todo mundo já vivenciou uma situação dessa. O candidato de um partido X tem mais votos do que o candidato do partido Y, e o candidato do X não ocupa a cadeira. E aquela pessoa que teve uma menor votação ocupa. Por que isso acontece? Porque essa eleição, ela adota o chamado sistema proporcional, que não é o que leva em consideração quem é mais votado ganha, igual o governador senador que aí é o mais votado, você sabe que a cadeirinha vai ser sua. Para a Câmara dos Vereadores, Assembleias Legislativas e Câmara dos Deputados, não é essa a regra. O sistema proporcional, ele parte de 2 cálculos, do quociente eleitoral e do quociente partidário. No eleitoral, somo todos os votos válidos e divido pelo número de cadeiras em disputa. E o quociente partidário é aquele que cada legenda deve atingir para que ela tenha direito a uma cadeira. Então, vamos dar um exemplo aqui. Quociente eleitoral é de 1.000. O partido teve 3.000. Então, ele atingiu o quociente eleitoral 3 vezes. Ele terá direito a disputar, a ocupar 3 cadeiras. E quem é, nesse nosso exemplo? E quem é que vai sentar nas 3 cadeirinhas nossas fictícias aqui? Os candidatos e candidatas mais votados e desde que eles tenham atingido a chamada cláusula de desempenho, que é 10% do quociente eleitoral. Então, não adianta eu falar assim, mas eu tive um votinho, eu vou sentar na cadeirinha? Não, porque você tem uma cláusula de desempenho, que é esse percentual mínimo, igual ao mínimo, ou igual ou superior, na verdade, a 10% do quociente eleitoral. Aí, então, a gente faz esse cálculo. O partido atingiu o quociente eleitoral? Sim. O candidato atingiu a cláusula de desempenho? Sim. Então, a gente começa a fazer a distribuição das cadeiras. Acontece que nem todas as cadeiras elas são ocupadas por essa regra. Aí a gente começa a história das sobras eleitorais. Então, como que vão ser distribuídas as cadeiras que não foram ocupadas por esse cálculo? Aí nós temos uma alteração da legislação. Desde 2017 até 2021, a legislação prevê que todo partido que participou da eleição, independentemente dele ter atingido aquele quociente eleitoral, participava da sobra. Então, todo mundo ia para o game disputando a sobra. Em 2021, a lei foi alterada e criou um teto ali para essa distribuição das sobras, que é cada partido tem que atingir, no mínimo, 80% do quociente eleitoral. Então, eu só vou disputar a cadeirinha que sobrou se eu, partido Luciana, atingir 80%. E os candidatos e candidatas têm que atingir uma cláusula de desempenho de 20%. Então, é a regra que a gente chama 80/20. Partido 80% e candidato e candidata 20%. Se houvesse ainda... não conseguimos atingir.
Aí você teria a sobra da sobra, que significa o quê? Esses partidos que disputaram essa segunda etapa da regra 80-20, eles iam para a terceira etapa de disputa. É isso que acontece. Eles iam para a terceira etapa da disputa e nessa terceira etapa não precisa mais daquela votação nominal mínima, que seria os 20% dos candidatos. Bom, o que aconteceu, que é o que vai repercutir, que pode repercutir agora nesses deputados e deputadas que venceram a eleição de 2022, mas que podem perder as cadeirinhas. O Supremo Tribunal Federal, em fevereiro desse ano, a partir de ações que foram manejadas pela Rede, PSB e Podemos, se eu não estiver equivocado aqui, mas são essas 3 legendas, declarou que essa regra é inconstitucional, da discussão das sobras. Sim. Então, disse o quê? Ofende o pluripartidarismo. Porque no momento que eu estipulo esse teto do 80-20, e aí eu falo que só pode disputar quem tiver 80-20, eu estou impedindo os partidos menores, ou que não tiveram o alcance desse percentual mínimo, de participar da disputa das sobras. Então, eles falaram que essa regra ofende a Constituição e mandaram prevalecer, falaram que o que prevalece é o entendimento anterior que eu expliquei aqui. Todos os partidos vão pro game, disputar as sobras. Então, foi isso que o Supremo Tribunal Federal decidiu. Então, na hora que nós for brigar pelas sobras, você não vai aplicar a regra do 80-20, os partidos vão poder disputar. E aí, qual é o problema? O Supremo deu essa decisão agora. Sim. E nós tivemos uma eleição de 2022 regida pela regra do 80-20, dos partidos só que atingiram esse percentual. Aí veio o Supremo, em fevereiro, começou a discutir. Vai ser aplicado esse entendimento de forma retroativa para as eleições que passaram ou só para as eleições futuras? Futuras agora, eleição de 2024. E o que aconteceu? Teve um entendimento, na maioria, lá atrás, em fevereiro, que seria para 2024. Só que esses partidos que entraram com a ação recorreram. E no julgamento desse recurso, que foi agora, iniciado o julgamento no meio virtual, pelo sistema virtual de votação lá no Supremo, a maioria já entendeu, a maioria não, acho que foram 5 votos, já entendeu que esse entendimento, ele retroage às eleições de 2022. Houve pedido de destaque do ministro André Mendonça, que faz com que o processo saia do ambiente virtual e vá para o plenário, sessão presencial que a gente vê aí na televisão. E, com isso, pode haver um reposicionamento, ou seja, começar tudo do zero. Mas existe essa possibilidade, a se manter os votos que já foram dados, de se aplicar às eleições de 2022. E qual a justificativa para aplicar a eleição de 2022? Se o Supremo entendeu que aquela regra é uma regra inconstitucional, a gente não pode ter uma distribuição de cadeira feita a partir de uma norma que se reconheceu que ela ofende a Constituição. E por isso que teria essa aplicação retroativa e, portanto, possivelmente teremos uma dança das cadeiras na Câmara dos Deputados. Que loucura, né? Eu fico assim, eu fiquei imaginando aqui, viu, Luciana, que o Paulo já brigou com você várias vezes dessa demora dos tribunais. A gente volta nisso. O Paulo aqui ia estar possesso aqui, eu tenho certeza disso. Agora, como é que vai fazer se isso acontecer? Vai se recalcular tudo de novo? Exato. Aí faz um novo recálculo. É como se... É muito comum acontecer, vou dar um outro exemplo aqui para ilustrar para nossa audiência, quando a chapa toda cai porque usou candidatura fictícia. Você cai toda a chapa, invalida todos aqueles votos e faz um recálculo novamente. Porque, como eu disse aqui no início da nossa entrevista, nós não fazemos um cálculo, tanto quociente eleitoral quanto partidário, ele é feito a partir do somatório dos votos. Se eu considero que aqueles votos dados a uma legenda ou a um candidato em particular não pode entrar na soma, isso interfere no resultado e vai interferir no resultado final. E aqui tem uma grande diferença. Por quê? Porque antes eu falava, só partido que atingiu esse teto.
Esse percentual, teto não, na verdade é um percentual mínimo, né? Nem teto, é um percentual mínimo. Depois eu falo, todos os partidos podem vir para disputa, aí vem todas as legendas vão pro game, vão disputar. E é diferente quando eu estipulo aquele percentual só de quem pode ter 80% e você, candidato, 20%. Sabe o que eu não entendo? Quem criou essa regra? Ah, mas aí entende que as regras são criadas por quem tá lá e que vai perder, que provavelmente pode perder. Sabe, parece assim, eu sou o dono da bola. Vai ser do meu jeito. Aí você tira do jogo, põe no campo, tira do campo, põe no campo, tira. É isso aí. O problema é aprovar legislações que ofendem a nossa Carta Constitucional e depois acaba indo para onde? No Supremo Tribunal Federal. Várias discussões que nós verificamos, debates, antes até da própria votação da lei, temas super polêmicos aí, tem debate, aprova-se a lei ou aprova-se, por exemplo, promulga-se uma alteração da Constituição e aí o que acontece? Bate-se aonde? No Supremo Tribunal Federal para dar em verdade, a última palavra desse jogo entre legislativo e judiciário. E a regra, nós temos que entender, o fundamento do Supremo, nesse caso, está corretíssimo. Porque no momento em que eu estipulo esse percentual para a disputa das sobras, eu estou ali restringindo a participação tanto dos candidatos e candidatas, que eles também têm que atingir essa cláusula para sobras, como também dos próprios partidos. Ora, eu já tive ali a primeira etapa, em que já tem que o partido só sobrevive com essa cláusula de desempenho, até para receber o dinheiro. Você, candidato, também já teve que atingir. Já teve a segunda etapa, que é a regra do 80-20. E você chega na terceira etapa, você vai falar que só pode participar da sobra, que a gente fala da sobra. Quem continuou atingindo o percentual, se ele já não foi atingido, vamos abrir a porteira para a boiada passar. Vamos deixar todos os partidos disputarem aí, zerando o jogo. Agora, Lu, o que fica disso, né? O João falou bem que se o Paulo tivesse aqui ia estar revoltado. É justamente essa questão em que a gente fica, né? Tá analisando, vai votar, e aí a gente tá falando de uma eleição de 2022, a gente tá agora caminhando para de 2024. E aí, de repente, essa possibilidade de 7 deputados perderem o mandato e a gente ia fazer um recálculo e outros assumirem aquela cadeira. Mas primeiro, aí já parte do pressuposto que 7 ficaram ali de forma incorreta, mas aí por pelo menos, vamos colocar aí 2 anos. Só pra gente, né? Eu não vou usar esse adjetivo de ser correto ou incorreto, porque foi feito um cálculo a partir da legislação que estava em vigor. Mas essa legislação não estava ferindo a Constituição? Aí o Supremo fala, vamos falar, essa norma é inconstitucional. Aí que tem a discussão. O ponto da discussão hoje no Supremo é exatamente esse. Viola a segurança jurídica nós retrocedermos esse posicionamento ou não viola a segurança jurídica? Precisamos dar segurança jurídica e aplicar esse posicionamento para frente? O posicionamento que foi encampado, nesse caso, pelo ministro Alexandre de Moraes, que puxou a divergência, falou, não pode prevalecer em prol da segurança jurídica uma norma que é uma norma inconstitucional, ou seja, aquela norma não deveria nem existir no ordenamento jurídico. E pode ser, se não houver alteração dos votos, o posicionamento que vá realmente prevalecer. É porque eu fico pensando assim, aí vamos supor, a gente faz o recálculo, aí, né, saem 7 deputados, entram outros que lá deveriam estar pela norma vigente, na mudança, desde o início. E eu penso na própria pessoa que votou naquele que deveria estar lá por 4 anos, mas que agora vai ficar só metade do tempo. A verdade, Carol, que o sistema proporcional, no sistema proporcional, ele enseja a seguinte situação esdrúxula. Por que é esdrúxula? Eu digo que é esdrúxula, porque você vota em quem que você quer, mas o seu voto muitas vezes vai ajudar a eleger quem você não quer. Sim. Você não tem controle do destino do seu voto. Por que você não tem controle do destino do seu voto? Porque ele entra nesse bolo, ele entra nessa somatória. Então, é diferente de uma eleição, por exemplo, para governador, que eu falo, quero votar no João, candidato ao governo. Se o João tiver maior, 50 mais 1, se ele tiver a maioria dos votos, o João vai assumir a cadeira para o governo de Minas Gerais. É diferente do João ser candidato, por exemplo, nas eleições municipais agora. O João sai para vereador, eu falo assim, João, vou votar em você. O meu voto, na hora que entra na
um somatório, pode ajudar a eleger a Carol, por exemplo, que eu não quero, não gosto da Carol, não quero que ela ocupe a cadeira na Câmara dos Vereadores. Mas meu voto pode ajudar a eleger a Carol, porque é feita essa somatória. Então não tem essa linearidade de eu falar assim, eu votei no fulano, eu quero ele. Você não sabe nem quem é que vai assumir a cadeira no sistema proporcional. Por isso que sempre vem a discussão, quando a gente fala de reforma política, reforma eleitoral, de se adotar também para a Câmara Municipal, para a Câmara dos Deputados e as Assembleias, o sistema majoritário, que é o que é mais votado, que ocuparia a cadeira. Qual é o problema do sistema majoritário? Eu ia até questionar. É a questão da representatividade. Porque você, com o sistema proporcional, você dá a possibilidade de vários partidos disputarem e de vários candidatos conseguirem ocupar as cadeiras, que diferentemente ocorre no majoritário. Só quem tem maior votação que assume. E aqui não, aqui você tem exatamente essa possibilidade de ter observação do pluripartidarismo. E a gente não pode deixar de citar também até uma falta de entendimento da própria população e do próprio eleitor em compreender esse sistema, porque é muito difícil você cobrar uma perfeição em um sistema em que você desconhece e não entende como funciona. E a maioria, sempre que a gente fala nesse tema aqui, a gente tem muitas dúvidas. E é isso, nós temos que discutir isso agora, antes de chegar a outubro, que a pessoa vá lá. Saber que se você votou, você vai lá e votou no João, que é vinculado a um partido que você não adora o João, mas o João tá num partido que você não gosta. Você sabe que aquele votinho ali vai pro partido que você não gosta. Peguei o João, por exemplo, hoje. Vai para o partido que você não gosta, porque é o chamado voto de legenda. Tanto que você pode votar só no partido político. Você não tem que votar em um candidato ou candidato. Você pode votar só no partido. Saiba que, primeira pergunta, não gosto do partido Bolinha. Então, não vote no candidato do partido Bolinha, porque o partido Bolinha vai receber o seu voto. Olha só, Lu, tem muita gente mandando mensagem perguntando quem são 7 deputados. Deixa eu trazer rapidamente. Vamos lá. Sonise Barbosa e Silva Uaiapi, do PL, professora Gorete, do PDT, Augusto Pupio, do MDB, Lázaro Botelho, do PP, Gilvan Máximo, do Republicanos e Lebrão, do União. Tá aí a lista, então, as pessoas, né, na dúvida de quem seriam, e claro, As a gente... pessoas na Berlinda. Exato. Ali nessa hora, ali, acompanhando de perto, né? Ai, meu Deus. Os momentos finais. Esse povo aí na Berlinda e os outros aquecendo, né? É verdade. Tem outros ali que já estão Já ali, estão ó, ali. aquecendo. Tem muita gente na expectativa do que vai acontecer. Inclusive, a gente aqui, doutora Luciana Nepomuceno, nossa colunista com a gente toda segunda. A gente continua acompanhando, trazendo atualizações pra você. Mas hoje não tem tempo pra mais nada. Mas na semana que vem a luta de volta. Lu, obrigada, viu? Obrigada, gente. Até semana que vem. Você continua esse debate com ela nas redes sociais, @Luciana Nepomuceno. Diga lá, João. Carolzinha, rapidamente, só eu tenho que deixar aqui, o Adroaldo Leal me ligou aqui, mandou um beijo muito grande pra mim, falou que é seu fã. Manda um fala, beijo fala também pra Luciana, pra eu ele. sou fãzão dela, somente quando ela briga com o Paulo. Mas o Paulo, eles tiraram o momento fight do programa. A gente, Eles inclusive, tiraram, tá tem com que usar saudade. O meu fight agora com ele é só no Talks.